Eu quero falar também, pessoal, o seguinte, do Gustavo Scarpa. Eu tenho aqui uns números do Gustavo Scarpa, porque o que acontece? O Gustavo Scarpa, ano passado, ele foi o melhor jogador do Brasileirão. O melhor jogador do Palmeiras também, né? E ele saiu de graça. E eu quero aqui trazer uns números para ver se a gente junto aqui consegue entender por que o Gustavo Scarpa saiu de graça do Palmeiras. Bom, ele chegou aqui no Palmeiras em 2018, certo? Aqui é a temporada 2018 e aqui no final tá os jogos, 24 jogos, 6 gols e 2 assistências. 2018 não foi um ano legal para o Gustavo Scarpa. Tudo bem, até aí a gente concorda. Primeiro ano, né, chegando e tal. Segundo ano, 2019. 2019 foi aquele ano que o Flamengo, né, arrebentou com todo mundo. No segundo ano do Scarpa, né, ele fez 13 gols e 7 assistências em 47 jogos. Certo? Foi um ano melhor, mas ainda não foi assim algo interessante, né? Ele participou de bastante jogos, né? No total de gols e assistência ele teve 20 participações em gols. Foi um ano razoável, mas foi um ano que para o Palmeiras foi ruim. Não foi um ano bom para o Palmeiras. Talvez seja por isso que até que ele não se destacou tanto. 2020, passando aqui para 2020, né, ano da pandemia e tudo, dá para entender, né, a dificuldade, né, não só do Scarpa como de todos os jogadores. Ele participou também de bastante jogos, 47 jogos, porém apenas 4 gols e 9 assistências. Foi um ano péssimo do Gustavo Scarpa 2020. Lembrando que o Abel chegou exatamente em 2020, novembro de 2020, né? E não foi um ano bom para o Gustavo Scarpa. E não sei se vocês lembram, mas na final, né, da Libertadores de 2020, que foi bem no início de 2021, o Gustavo Scarpa era banco. Ou seja, já é o terceiro ano do Gustavo Scarpa de Palmeiras. E ele não estava bem. Agora, o que eu me lembro desses anos aí, desses primeiros anos do Gustavo Scarpa, é que ou ele jogava muito ali pela direita ou pela esquerda, como se fosse um ponta ali, tendo que marcar lateral, correr atrás de lateral, ajudar na marcação ali pelos lados, ou ele jogava mesmo de ala. Porque aqui, ó, pulando para 2021, onde ele fez 57 jogos, já fez ainda mais jogos, fez 8 gols e 20 assistências, né? Em 2021 ele já apareceu melhor ali em assistências, né? No total 28 participações de gol, com gols e assistências. Porém em 2021, não sei se vocês lembram, ele ainda jogava muito fora da posição. Ele na final da Libertadores ele jogou de ala contra o Flamengo, né? E também na final do Mundial ele foi ala também, ala pela esquerda. Então mesmo em 2021, já no seu quarto ano, né, de contrato do Gustavo Scarpa, ele ainda não estava jogando na posição onde ele se destacou no Fluminense. O Fluminense, ó, em 2016, o Gustavo Scarpa era o camisa 10 do Fluminense. Foram 60 jogos. Aqui em cima, ó, pessoal, Fluminense, 2016. 60 jogos, 14 gols e 19 assistências. Eu lembro muito bem do Gustavo Scarpa no Fluminense. E toda vez que tinha jogo do Fluminense, que passava os gols na televisão ou na internet, nessa época, 2016, eu ainda não assistia mais, era programa esportivo mesmo na TV. O Scarpa participava dos gols, todos os gols do Fluminense. Só dava Scarpa, né? E no Palmeiras, mesmo já no seu quarto ano de contrato, ele ainda não conseguiu se firmar na posição que ele gosta, né? E o Gustavo Scarpa, vamos lá, qual que é a posição que ele gosta? Camisa 10. Camisa 10 é aquele jogador que joga bem próximo ao ataque ou ele já faz parte ali do ataque, como se fosse um segundo atacante. É uma posição que ele não tem que ficar correndo atrás de lateral. É uma posição que ele tem criatividade, que ele pode se movimentar. E essa posição de camisa 10 ou até mesmo de segundo atacante, essa posição que o Gustavo gosta, ele só conseguiu jogar em 2022. No seu último ano de contrato. E muitos jogos que ele jogou nessa posição foi porque o Veiga ainda, né, se lesionou. E ele fez 58 jogos, 13 gols e 16 assistências. 29 participações em gols. O melhor ano disparado do Scarpa. Curiosamente, né, o seu último ano, que foi quando ele conseguiu jogar na posição que ele gosta, né? O Abel ele chegou em 2020, ele pegou um pouquinho de 2020, o ano inteirinho de 2021 e o ano inteirinho de 2022.
E até o Abel demorou a entender, a conseguir usar o melhor do Scarpa, né? Até o Abel demorou. Sempre que possível, né? A prioridade tem que, ainda mais um jogador como o Scarpa, é colocar ele na posição que ele rende mais. Né? E ele arrebentou, foi o melhor jogador do Brasileirão, né, de 2022. Então, e você? O que você acha? Por que, né, que o Gustavo Scarpa saiu, né, de graça do Palmeiras, o melhor jogador do Brasileirão, saindo de graça, né? Eu creio que a explicação é essa. Um dos motivos, né, que, que a gente consegue entender que o Gustavo Scarpa acabou saindo de graça, né, do Palmeiras foi que o talento dele, o clube só conseguiu descobrir no último ano. Mas mesmo assim, em 5 anos você usar um jogador em sua plenitude só no quinto ano, aí eu acho que foi muito vacilo, viu? Do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras, dos técnicos que passaram, né, pelo clube e até mesmo do Abel Ferreira, que, na minha visão, poderia ter encontrado uma melhor maneira do Gustavo Scarpa jogar um pouquinho antes. Então, pessoal, e você? O que você achou dessa passagem do Gustavo Scarpa pelo Palmeiras? Na sua opinião, o que aconteceu que ele acabou saindo de graça, né, do Palmeiras, né? Tá certo, pessoal? Fiquem com Deus, deixe o seu like, se inscreve no canal. Ó, grande abraço, seguimos juntos, tá bom? Tchau, tchau.